Essa é a nossa última palestra do evento, então agradeço novamente todos pela presença. Agora a gente vai ter um bate-papo da Carol com o Dr. Fabrício Lorenzini. Ele é um endocrinologista, ele atende na unidade do Pet Care Jardins. Foi docente do curso de Medicina Veterinária e do Programa de Aprimoramentos do Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi durante 16 anos. Inclusive na minha época, e de alguns aqui presentes também. Faz atendimento especializado em endocrinologia e metabologia de pequenos animais do Pet Care, Centro Veterinário da Unidade Jardins, sócio fundador em 2010 e diretor atual da Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, palestrante em congressos, cursos, simpósios de medicina veterinária de pequenos animais, perito alfandegário da Receita Federal do Brasil nos aeroportos internacionais de Guarulhos e de Viracopos, em Campinas. É um prazer enorme ter vocês junto aqui com a gente nessa última palestra. A nossa ideia é a gente ter um bate-papo, discussão de casos clínicos sobre vesícula biliar e mucocele. A gente abriu um QR Code no nosso Instagram durante a semana, então a gente já tem algumas perguntas, mas a gente também quer a participação de vocês. Então, a gente vai trazer alguns casos clínicos, mas a ideia realmente é tirar dúvida, é ter uma troca muito legal de experiência com dois profissionais fantásticos que acompanham a gente aqui hoje. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde já, né, pessoal? Obrigado pelo convite, viu, Steph? Essa aqui foi minha R. Eu me senti velho na aula da Carol, porque eu sou de uma época que o farmacêutico em casa aplicava bezetacil. E eu não tenho mais amígdala, né? Era antibiótico, né? Muito antibiótico. E, bom, a gente tem um tempo, acho que razoavelmente curto, para explanar um tema que acho que é bastante duvidoso, né? E duvidoso porque falar de mucocele, não sei se a dificuldade é o diagnóstico, mas talvez a dificuldade maior seja quando operar, né? Quando intervir, até quando a gente vai com o tratamento clínico e indica corretamente o momento cirúrgico, né? Eu acho que a gente não quer ser precoce demais na indicação e é um quadro que também não dá para ser tardio demais na indicação. Quem já passou, né, pela experiência de ter casos que complicam, você nunca mais quer conviver, né, com aquela, talvez, indicação tardia de uma cirurgia. Então, a gente vai explanar, acho que, dois casos, um que deu certo, um que não deu muito certo, que acho que essa é a ideia também, e depois a gente bate papo, tá? A gente discute e aproveitem para, literalmente, tirar as dúvidas, né? Acho que esse é o ponto. Eu coloquei dois casos aqui. Na verdade, assim, vesícula biliar tem um monte de doença, mas eu coloquei uma lama e uma mucocele, que são coisas bem diferentes e que, particularmente, acredito que a lama tenha uma resposta melhor à terapia clínica e a gente, às vezes, consegue sucesso, a mucocele muito menos. Então, a mucocele geralmente é cirúrgica mesmo, né? Mas, só para vocês entenderem, a gente não vai conseguir ficar falando sobre a fisiopatogenia, nada disso, mas a gente tem um perfil desses pacientes. Algumas raças têm uma predisposição maior. O Chihuahua é uma das raças que tem uma predisposição racial às doenças de vesícula, o pastor de Shetland. São raças que, muitas vezes, têm endocrinopatias associadas também, né? Então, esse era um Chihuahua, a Ana existe até hoje, de 5 anos. E, se você for ver, eles têm um padrão muito parecido. Então, por exemplo, o score corporal dele era 6 de 9. Grande parte desses pacientes são obesos, muitos deles são obesos, e muitos deles têm dislipidemia associada. Então, quando a gente pega um paciente já com esse perfil, existe uma grande possibilidade no ultrassom você encontrar alguma coisa na vesícula. Não só na vesícula, né? Às vezes no fígado, você tem aquelas hepatopatias vacuolares, tem cálculos intrahepáticos, é um combo de coisas que podem vir ali. Mas a lama, hoje eu brinco que lama todo mundo tem alguma coisa errada acontecendo. Por isso a gente tenta entender o que a gente está fazendo de errado, porque antes a gente não tinha tanta lama. Tudo bem que muitas delas são fisiológicas, e aí entra em outra aula, né? Mas, quando você tem uma lama grau 3, 4, tem mais de 50% dessa vesícula acometida, vesículas grandes, né? Eu preciso ver no ultrassom, primeira coisa, se ela é móvel ou imóvel. Porque, se ela é móvel, a chance de resposta à terapia é muito maior.
E, quando ela é imóvel, são aquelas lamas que a gente fica prestando atenção, porque pode ser que elas se tornem mucoceles, porque mucocele sempre é imóvel. Então, esse paciente ele tinha uma lama grau 4, que é a mais grave, que muitas vezes a gente até se confunde com uma mucocele grau 1, mas é móvel, então não é mucocele. Esse paciente, por mais que seja grave, aquela vesícula que inteira é lama, não tem nada ali de líquido. Ele muitas vezes responde à terapia. E a gente sempre vai perguntar para o tutor se ele tem algumas características de doença endócrina, principalmente o hipercortisolismo. Nesse paciente, ele tinha aumento de triglicérides. E aqui ele era um perfil que a gente atende, às vezes, pacientes que têm uma predisposição, às vezes, ao aumento de triglicérides, à obesidade, que estão comendo uma ração que aumenta essa possibilidade, que é uma ração hidrolisada. Então, não quer dizer que a ração hidrolisada ela vá causar isso em todos os pacientes. Lembrem-se disso. São pacientes que já iriam ter, provavelmente, triglicérides aumentados. A gente só acelera esse processo, muitas vezes. E ele comia porque ele tinha uma dermatite até então responsiva, né? Ninguém sabia muito bem, porque usou corticoide às vezes, várias coisas que causam lama. Corticoide, alimentos com alta quantidade de gordura. Só que esse paciente, depois que entrou com o tratamento, com fibrato, com ômega, ursacol, o clínico não deixou eu trocar a dieta, então ele continuou com uma dieta moderate calorie, mas a moderate calorie não é uma dieta feita para controle de triglicérides, né? E as coisas têm relação, né? Muitas lamas elas acontecem porque eu tenho um excesso de colesterol dentro da vesícula biliar. Então está ligado, né? Então normalizou o triglicérides, mas essa é a vesícula inicial. Vocês conseguem ver que, se eu olho para ela, eu fico na dúvida se isso aqui é uma mucocele. Quem vai me dizer que é ou não? O ultrassonografista. Ele precisa me dizer se isso é móvel ou imóvel. Se não vier escrito, eu não consigo saber. Tá? Então, essa é a vesícula 1, e isso aqui é a vesícula depois que entrou com o fibrato. Tem uma melhora da ecogenicidade? Tem, mas ainda tem bastante lama aqui. Não é o ideal ainda, não é o que eu gostaria. E aí, a alimentação nesses pacientes, hoje a gente já sabe que faz muita diferença. Então, o que eu falei para o clínico? Vamos tentar, a gente nem sabe direito se ele continua se coçando, então vamos tentar trocar essa dieta, né? Porque às vezes a gente fica assim, eu vou trocar, mas pergunta para o tutor, ele se coça? Sim. Então, por que eu vou continuar com essa dieta? Só para, né, teoria? Não, né? Então, esse paciente, depois que trocou, 2 meses depois que trocou a dieta, e geralmente são 40, 60 dias para a gente ter resposta, essa é a vesícula dele agora. Então, lógico, o fibrato fez diferença? Fez, a gente consegue ver, né? Mas o que fez a diferença aqui foi dieta. Então, esse aqui foi um sucesso. Então, a gente já sabe que pacientes que têm lama, uma das coisas que a gente vai fazer é diminuir a gordura dele e aumentar a fibra, né? Agora, existem outros, como a Rebeca, né? A Rebeca é uma SRD que tinha um nódulo em adrenal unilateral. A princípio, pela supressão, ela fez algumas estimulações também, sem produção de cortisol, né? Mas com triglicérides 948. Então, eles têm um padrão, né? Mais ou menos, todos meio parecidos. Ela já tinha uma vesícula, que aqui está meio claro, não dá, às vezes, para ver tão bem, que a gente consegue ver que essa lama se organiza para o meio. Essa é aquela vesícula que, na verdade, é imóvel. Isso aqui é uma mucocele. Embora não seja uma mucocele aquela horrorosa, isso já é uma mucocele. Então, esse paciente, mesmo depois, isso aqui é depois da terapia, continua igual. E ele trocou dieta, ele fez bezafibrato. Na época, a gente não usava, esse é antigo, não usava ezetimiba, hoje a gente usa ezetimiba em alguns casos, mas não teve resposta. Então, eu já pedi para a tutora para fazer, tem que tirar essa vesícula. É uma vesícula grande, é uma vesícula que não está legal. E aí a tutora sumiu. Às vezes eles somem, falam, não vou, não, vou fingir que eu não ouvi. E ela estava bem. Então, 3 meses de tratamento, com tudo que a gente tinha na época, aumentou, o triglicérides foi para 125, então, sucesso. Não são todas as vesículas que vão responder a essa terapia, principalmente quando é mucocele. Na maioria das vezes não responde. E vejam que ela tem uma fosfatase aumentada, 400, é esperado.
ele tem uma hepatopatia, ela tem uma hepatopatia vascular, mas a ALT é normal, isso é o mais importante. E, para nós, a ALT aqui é o marcador mais importante. A ALT começou a subir, opa, tem que tirar essa vesícula logo, né? Que foi o que aconteceu, né? O conteúdo aqui imóvel. Depois de 4 meses, ele começou. Paciente, embora ela não tivesse o hipercortisolismo diagnosticado, ela é aqueles que tinha tudo para ser e não fecha, né? Polifágica, poliúria, polidipsia. Então, esses pacientes polifágicos, quando eles param de comer, corre. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Então, ela parou de comer, hiporexia, teve um vômito. E aí, e eu assusto esses tutores. Falo, qualquer coisa, você vai para o PS. Ela foi para o PS e a LT dela era 2.518. Então, sempre quando a gente pega esse paciente, a gente tem que tentar resgatar os exames anteriores para entender isso é agudo ou é crônico. Quando eu não tenho nada anterior, eu fico na dúvida. Mas isso aqui é agudo, né? E a FA foi para 1.410. Então, eu não acho aqui que é só vacuolar, aqui acho que tem colestase associada, né? E bilirrubina começou a subir. Bilirrubina é um marcador de morte para nós. Quanto maior a bilirrubina, maior a chance de morrer, no pós ou no transcirúrgico, tá? Então, esse paciente foi para a cirurgia e era essa a vesícula. Está vendo como engana? Vocês olhando aquela imagem, vocês diriam que essa mucocele era assim? Então, a gente fica um pouco na dúvida, às vezes, naquelas graduações. Quando tem uma graduação muito alta de mucocele, 6, provavelmente é isso aqui. Mas, às vezes, aquela 2, 3, engana a gente. A gente abre e é isso aqui que a gente encontra, né? Então, ela não estava rompida, mas estava inflamada, que é tão ruim quanto. Depois que tirou a vesícula, você vê a diferença, ó. Uma semana depois, 405. E a fosfatase foi para 290. Então, era um processo de colestase mesmo. O paciente ficou bem, mas ela teve sorte, porque muitos morrem nesse momento. E por isso que, antigamente, se morria tanto tirando vesícula, porque a gente esperava chegar nesse momento, que é o que acontece com os gatos, muitas vezes, né? A gente espera bastante. Então, hoje, a gente mudou um pouco a nossa terapia em relação ao cão, e não deixa chegar nesse momento. E, sem dúvida nenhuma, eles vivem muito mais do que antigamente. Tá? Então, é isso. Agora, as perguntas. Paciente com mucocele e diagnóstico recente de hiperadrenocorticismo, é indicado primeiro tratar o RAC antes da vesícula biliar? Essa é para você. Posso começar? Pode. Eu não sei. Eu acho que sim. Na minha opinião, fez diagnóstico de Cushing, tem que ser tratado, né? Se o tempo que talvez eu leve para estabilizar o Cushing vai ser coincidente com a indicação cirúrgica, se é uma mucocele que vai ser operada, se vão coincidir os momentos, eu não tenho certeza, mas iniciar o tratamento sem dúvida nenhuma. Tá? Pode até ser que, no meio do caminho, eu tenha que já optar pelo evento cirúrgico. Mas, sim, acho que Cushing diagnosticado com sintomatologia tem que ser tratado. Por que tantos pacientes que comem ração hipoalergênica acabam desenvolvendo lama biliar? Então, esses pacientes provavelmente iriam desenvolver de algum momento da vida. A gente só acelera o processo porque, exatamente, a gente sabe que algumas lamas, não todas, podem ser consequentes a aumento de tanto de gordura intrahepática, então eles acabam captando mais gordura, então eles têm mais esteatose e, lógico, né, que parte dessa gordura do parênquima ela vai sair por onde? Pela vesícula biliar. Não são todas as lamas, existem outras causas de lama, mas algumas podem ter relação com a quantidade de gordura da dieta. Então, se esse paciente tem uma predisposição, aí não só a hipoalergênica, renal, a hepática, todas as rações que têm uma quantidade de gordura maior, não é só a hipoalergênica, tá? Posso só, acho que, complementar a questão anterior, que talvez tenha sido esse o motivo da pergunta também, né? Existe alguma chance de o tratamento do Cushing conseguir melhorar aquela lama que ainda tem alguma mobilidade? Então, talvez seja esse o tom da pergunta. Existe alguma chance de eu reverter, talvez, a lama biliar e isso não avançar para uma mucocele? Então, postergar a cirurgia nesse sentido, acho que sim. Então, se era esse o tom da pergunta, sim. Tá? Acho que talvez dê para esperar se houver critérios, né, não cirúrgicos naquele momento da lama. E da ração? Você não usa essa ração.
Pois é que assim, Só tem endócrino é obeso. e assim, tirando o low fat, né, uma linha low fat e as linhas de obesidade, para nós da endócrino, em geral as dietas são bem calóricas. Então a minha experiência com dieta hipoalergênica, mesmo moderate, é calórico, tá? Que não seria, obviamente, né, talvez o mais recomendado para um paciente endocrinopata e eventualmente com evolução já para mucocélia. Carol e Fabrício, será que esses casos que não se fecha endocrinopatia, não estamos diante de um hipodiagnóstico e níveis muito altos de LH lesionando o córtex de adrenal? Ai, não sei isso aí, não. Essa é uma teoria que é aventada, sem dúvida nenhuma, né? Sei se vocês viram, mas a Sociedade Europeia de Endocrinologia ela está mudando a nomenclatura de Cushing, né? Porque endócrino é assim, né? Quando vocês acham que vocês estão aprendendo, a gente não fala de muita coisa, né? Tireoide, adrenal, né? Quando vocês acham que vocês estão aprendendo, a gente muda o nome, porque aí traz todo mundo para a palestra de novo e fala, acho que deve ter alguma coisa de novo. O que é o nome? E aí vem o que a gente chama de Cushing subdiagnosticado, né? Então, realmente, acho que todo mundo aí já passou por isso, que é você jurar por Deus que você tem um Cushing na mão e os exames batem cabeça, né? O diagnóstico não fecha. E aí a gente começa a entender se a gente está falando de uma faceta diferente de uma doença já antiga e conhecida, o Cushing de hoje é um Cushing diferente de 40 anos atrás. O critério, a sensibilidade, especificidade dos testes hormonais, né? Os valores de referência que a gente usa desde lá de trás, né, os valores do teste de supressão, será que não deveriam ser reajustados para o momento? Então, acho que esse subdiagnóstico ele pode ter vários motivos. Inclusive, de fato, pela modalidade de Cushing diferente mesmo, né? Tem algumas hiperplasias adrenais que a gente não entende muito bem ainda a patogênese. Existe uma corrente relacionada ao LH, receptor ectópico de LH em adrenal, e talvez uma adrenal sendo estimulada não só pelo ACTH, mas pela via do LH. Isso já faz a gente mergulhar diretamente nas discussões de castração, se eventualmente castração pode ter alguma nuance em relação a induzir Cushing, enfim. Acho que é muita discussão ainda, benéfica, e não sei, eu não tenho uma resposta clara se o LH tem um papel direto sobre o estímulo do cortisol, mas fisiologicamente é possível, tá? Tem o Vitor Castillo, que é um argentino que fala muito disso, ele bate muito forte nessa tecla. Ele fala Cushing secundário ao LH. Argentino. Estou brincando, é uma corrente. Não me mata, mas eu li errado. Mas foi ótimo. Vou de novo, tá? Carol e Fabrício, será que esses casos que não se fecha a endocrinopatia, não estamos diante de hipogonadismo e níveis muito aumentados de LH lesionando o córtex adrenal? Mudou só um pouquinho. Piorou bastante. Eu acho que um hipogonadismo, de alguma maneira, vai cair nessa corrente de expressão de LH. Nunca atendi assim um paciente numa condição que eu sei lá, conseguisse colocar o hipogonadismo como a origem, né, do Cushing propriamente dito. Mas eu acho, eu vou mudar a resposta, mas para mostrar uma coisa para vocês que é literalmente a minha opinião. A adrenal, quando ela está caminhando na produção do cortisol propriamente dito, porque o exame que a gente usa lê o cortisol, né? Teste de supressão, teste de estimulação. Só que a esteroidogênese da adrenal, ela produz uma série de outros esteroides antes do cortisol propriamente dito. Então, eu particularmente acho que nesse subdiagnóstico de Cushing, pode ser que exista aumento de antecessores do cortisol, outros esteroides que, de fato, a gente não tem exame laboratorial para conseguir mensurar todos e sensibilidade, especificidade de testes laboratoriais para isso. Então, a gente chamava do atípico, né, era o hiperadreno atípico,
que nada mais é do que o hiperadreno, que depois de um tempo talvez virasse o típico, e a gente apostou muito nessa tecla, né? A gente falava, bom, ele deve ter precursores do cortisol aumentados e assim sucessivamente, em algum momento o cortisol ficará alto. Até que surgiu na época quem já aquelas 17 hidroxiprogesteronas, né? A gente usou isso nos SPITs para alopecia X, mas essa suspeita ela também nunca avançou. Então, assim, é muito mais uma sensação do que uma evidência científica que isso acontece. Mas fisiologicamente deve acontecer, porque o cortisol ele surge através de uma sequência de transformação de hormônios, né? Então, eu acho que o atípico ou o subdiagnóstico também está dentro disso, tá? Não só o LH. Quando entrar com um tratamento para lama biliar, qual grau? Se tem espessamento da parede da vesícula ou não, e quais medicações usar em primeiro momento? Então, o grau, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando vem o grau, você não tem que olhar só a quantidade de lama, mas o tamanho da vesícula biliar, né? Então, se as vesículas são pequenas, a maioria das doenças relacionadas à lama e à mucocele, as vesículas são grandes, porque a gente tem alteração mesmo na ejeção da vesícula. Então, vesículas pequenas não me preocupam tanto quanto eu penso nisso. Aí tem outras doenças que eu me preocupo. Então, se eu tenho uma vesícula pequena e eu tenho lama ali, vocês concordam que a quantidade de lama parece que é maior? Né? Se essa vesícula enche, essa lama que parecia que era 80% da vesícula pequena, ela vira 20%. Então, a gente sempre tem que olhar a vesícula ao tamanho dela, e ela tem que estar grande, não pequena. Na vesícula grande, então, é a lama 3 ou 4, que a gente começa a pensar em tratar, que é mais de 50% da vesícula com lama. Menos do que isso pode ser fisiológico. Aquela laminha que fica ali no fundinho, isso pode desaparecer se você fizer um ultrassom pré e outro pós-prandial, porque aí esvazia e essa lama vai embora. Então, isso pode estar relacionado a jejum. Então, tem que ter mais de 50% da vesícula grande com lama. Espessamento é outra coisa. Assim, não necessariamente precisa estar espessada. Se está espessada, é porque já tem inflamação. Essa me preocupa um pouco mais, né? E tratamento, não existe um consenso de tratamento. Hoje, a gente tem tentado alguns projetos. Hoje, até o meu projeto na USP agora é tentar entender se esses pacientes que têm lama e mucocele, eles têm alteração na lipidômica deles. Exatamente para entender por que alguns pacientes respondem à troca de dieta e outros não. Então, pode ser que alguns, na verdade, só produzam muco. Isso não tem relação com quantidade de gordura, que são as raças predispostas, pastor de Shetland, York, Chihuahua, que às vezes a gente faz tudo isso e nada adianta. Então, do tratamento, pensando nesses que têm uma metabolização de gordura maior, a gente troca a dieta, Ursacol sempre, só que o Ursacol sozinho não consegue dar conta, e aí a gente entra com alguma medicação que exatamente ou diminua a absorção do colesterol, que é a ezetimiba, ou diminua, então, a quantidade de triglicéridos que chega no fígado, que é o fibrato. Isso funciona para alguns e para outros não. Então, é um teste terapêutico. Quando funciona, funciona mesmo. Assim, ó, zera, muitas vezes, ou vai para grau 1 ou 2. Quando não funciona, é aquela que provavelmente a gente vai ter que tirar em algum momento, porque vai evoluir, provavelmente, para mucocele. Então, é controle, pensando em lamas que têm relação com metabolização de gordura, é controle dessa gordura que chega no fígado, com dieta e com medicações que controlam isso. Então, não. Se, por exemplo, é um endocrinopata, a low fat não é legal, porque ele é... Quem perguntou? Eu estou falando para... ela engorda, né? Porque é uma ração que tem pouca gordura, mas muito carboidrato. Então, ela faz bastante resistência, ela libera muita insulina. Eu não gosto muito de ficar usando low fat para pacientes que não precisam muito dela. A gente só usa low fat em pacientes que estão magros, porque ela engorda, na linfangiectasia, ou quando você realmente quer tirar muita gordura, que é o seu último teste, porque aí a gordura dela é menor. Mas, para pacientes obesos, ela não é muito legal. Tá? Essa tua pergunta, eu acho que ela é importante também, porque, para o tutor, low fat parece sinônimo de uma coisa light, né? No sentido de... né? E a caloria total de uma low fat não é tão baixa, entendeu? Pelos outros componentes. Então, endocrinopata, geralmente, a gente prefere uma linha de obesidade mesmo, porque eu falo que é um 2 em 1.
né? Você controla peso, você tem alta fibra e sacia e, ao mesmo tempo, ajuda no controle do colesterol e triglicerídeos. E a low fat não sacia nada. Para esses pacientes polifágicos, ela não é muito legal, porque ela tem pouca fibra e ela é alta digestibilidade, então passa rápido. Então, é para paciente que tem retardo de esvaziamento, outras doenças, não especificamente essa. Aí eles têm muita fome com ela, tadinhos. Posso polemizar? Vocês sabem, quem é 40, 50 a mais, aí, quanto a gente atendia de Schnauzer dislipidêmico, não é? Não era? A gente, né? E é engraçado que a gente não atendia tanta mucocele, né? Não, e sabidamente é uma raça dislipidêmica, a gente lutava contra os Schnauzers, né? Alguns poodles, era o poodle branco e o Schnauzer, né? Hoje mudou, tem, sei lá, pastor de Shetland, tem as hiperlipidemias primárias raciais, mas e a origem deveria ser o metabolismo de gordura, e né, uma das hipóteses, mas a gente não operava tanto Schnauzer, né? Por isso que não é só isso, provavelmente. Tem outra coisa alguma coisa está acontecendo. Puxando esse gancho de dieta, agora falando um pouco de gatos. Muitos gatos obesos com dieta hidrolisada a longo prazo aumentam triglicérides também. Poderia ser trocada pela low fat ou aquela de dieta de proteína única de cordeiro em casos como inflamatório intestinal, por exemplo? Outras alternativas como nutricionista, etc. O que fazer nos gatos obesos? Nutricionista é bom. Você que é casado com a gateira, você sabe mais que eu. Mas é o que a gente estava falando no intervalo, né? Isso aí. Dos gatos estranhos agora, meio que com triglicéridos aumentados. Eu contei para a Carol que, recentemente, eu atendi um gato que entrou como uma consulta de urgência por um diabetes. E, no momento da consulta, a glicemia do gato 200 e alguma coisa, eu não fiquei muito convicto que ele não estava bem pela glicemia. Esse gato tinha um colesterol de 2.000, que eu nunca tinha atendido 2.000 de colesterol num gato. E a queixa era convulsões, né? Convulsões. Ele internou numa grande rede de São Paulo, estabilizou, e hoje, falei com a tutora, inclusive, vindo para cá, ele já não está mais em uso de anticonvulsivante, ele está fazendo uso de fibrato e ezetimiba, porque o colesterol era 2.000, mas o triglicérides também não era tão baixo. Dieta de obesidade para esse gato. E hoje eu estou há 24 horas com glicemia normalizada nesse gato. Então, está com sensor. Ela falou, coloca outro sensor? Eu falei, coloca, porque agora é o melhor momento. Talvez ele até tenha remissionado do diabetes. Só que, falando de mucocele em gato, eu acho que ela é pouco relevante no sentido cirúrgico. Lama biliar de gato, né? A gente olhava muito para as colangites, essas colangiohepatites de gato, mas eu não vejo uma relevância tão impactante como é no cão. Então, acho que a lama biliar do gato eu não dou muita bola para ela, assim, no sentido de preocupação. Mas a pergunta foi longa, eu não sei se eu captei tudo, mas em relação à dieta, eu acho que eu pensaria numa dieta de obesidade. Só não tenho certeza se eu ouvi toda. Pensando em outras estratégias, né? Acho que ela quis dizer gatos que têm alguma enteropatia. E aí tem que ficar usando a hidrolisada. Uma proteína de cordeiro ou uma low fat? Que ela é hidrolisada, talvez mais calórica, e ele tem de base a obesidade, né? Eu trabalho bastante com Nutri também. Eu acho que a gastro, a endócrino e a nutrição andam juntas, né? E dependendo do perfil do gato, do paladar do gato, eu sou super adepto a sempre ter um Nutri andando junto e caminhando junto. Então, talvez essa seja uma possibilidade, né? Se o alimento industrializado talvez não confortar, não atingir todos os objetivos que a gente gostaria, talvez um alimento natural, né, feito, calculado por um nutricionista, possa ter, acho que, um papel duplo, de ajudar no controle de peso, obesidade e hipoalergênico, né, vou chamar assim. E tem que pensar que muitos desses gatos estão usando corticoide também. Então, às vezes, não é só a dieta hidrolisada, é o corticoide também que está fazendo eles ganharem peso, triglicéridos aumentados. Esses gatos são difíceis de manejar, porque a gente não tem nenhuma dieta no mercado hidrolisada, mesmo essas de cordeiro, que sejam... Não me lembro se tem alguma de cordeiro light. Para gato, tem? Que é a diabetes light, que é a Ford Protection, tem 10% de gordura, ela é meio que compatível com a moderate, né? Pode ser uma opção. Não sei se eles vão emagrecer muito,
mas é uma opção. Meio do caminho. Mas gato, às vezes, é difícil. Até porque, assim, muitos gatos, às vezes, eles não toleram a hidrolisada há muito tempo. Eles começam a querer trocar. Então, se você já está conseguindo fazer a hidrolisada nesse gato, sucesso. Porque eu não consigo, às vezes, fazer muito tempo. Eu tenho que ficar trocando, aí troco para intestinal, porque ele enjoa. E, às vezes, ele não vai comer essa dieta e vai comer a dieta que ele quiser. E eu seguro com o corticoide. Essa é a realidade do gato. Se ele está comendo hidrolisada e a hidrolisada está fazendo efeito e está sem corticoide, e se o problema não é a obesidade, é o triglicérides, às vezes eu entro com o fibrato junto com a hidrolisada, para não precisar fazer o corticoide, porque o corticoide é tão ruim quanto para o gato, ou mais, às vezes, pensando em triglicérides. Porque o gato, foi o que eu falei, ele é um carnívoro, ele se comporta muito bem com a gordura, mas com o corticoide, se ele tiver que fazer triglicérides aumentado, ele faz, muito mais do que a hidrolisada. Então, aí tem que ver o contexto desse gato, né? Então, se esse é um gato que está comendo só hidrolisada, eu acho que eu entraria com fibrato. Se o problema, não sei, se o problema não é a obesidade, né? Não sei. Eu acho que tem que ver o contexto do gato. Quanto que ele vomita, o quanto ele tem de enteropatia, para a gente também não piorar muito uma doença. Também não adianta a gente fazer esse gato vomitar eternamente e emagrecer. Esse gato tem que fazer um combozinho aí para tentar melhorar as duas coisas, né? Gato é mais desafiador, eu acho, sem dúvida. Quando Agora, a gente pensa em dieta. Agora, falando um pouquinho sobre ezetimiba. Vocês usam vocês usam mesmo se o colesterol não estiver alto? Se sim, qual dose? Dose de ezetimiba para gatos. É possível utilizar nessa espécie? Em que momento devemos entrar com essa medicação? Então, nesse gato que eu comentei com vocês, eu entrei com ezetimiba, entrei com a mesma dose que eu uso em cão. Eu uso meio miligrama quilo dia. Não sei se é a dose que você usa, até 1, né? 10, dá 5 miligramas por animal, mais ou menos? Não é? E 10 miligramas. O que mais que era a pergunta? Então, a dose que eu uso para cão, eu uso meio miligrama por quilo dia, e nesse gato usei a mesma dose. E eu uso a ezetimiba quando eu tenho hipercolesterolemia, sendo o principal marcador da dislipidemia. Em geral, fibrato vai melhor para triglicerídeos, ezetimiba para colesterol. Tem paciente que tem uma hipercolesterolemia sutil, que pode já ter uma resposta com o próprio fibrato. Então, eu gosto de usar ezetimiba quando eu tenho uma hipercolesterolemia mais marcada, assim, 500, 600 para cima de miligramas por decilitro eu uso. Nas vesículas é totalmente off-label, não tem nenhum trabalho falando do ezetimiba, mas realmente em alguns casos ela funciona, que são esses casos onde provavelmente eu tenho uma conversão ou liberação do colesterol em grande quantidade na vesícula. E aí, nesses casos, a gente usa mesmo quando ele está com normal, mas não tem trabalho sobre isso. Assim, a gente fez em algum endocrinopata, deu certo, e aí... No geral, nos endocrinopatas eu uso os Cushings diagnosticados, eu mantenho, sim, fibrato, ezetimiba, manutenção, vou chamar assim. No caso da Ana, da Chihuahua, que melhorou após a troca da dieta, qual foi a nova dieta implementada? Dela foi Satite. Maravilhoso. Quando se suspeita de hipoadreno em um cão que está recebendo corticoide, quantos dias ele pode ficar sem medicação para, então, fazer o teste de estímulo com ACTH? O Fabrício sabe melhor. Eu escutei uns burburinhos já. Você que perguntou isso vai para o inferno, certo? Acho que essa pergunta é a do milhão mesmo, né? A gente fica tentando responder isso baseado num possível efeito supressor de cada corticoide sobre o eixo endócrino e uma pressuposição de que, a partir de tantos dias, você já tem um eixo livre novamente para que o paciente seja submetido a um teste hormonal. Então, eu não sei se eu consigo te dar uma regra assim engessada, vai ser sempre assim. Eu acho que depende do corticoide que o paciente está em uso, há quanto tempo ele está em uso. E não sei se vocês perceberam, mas em palestra a gente geralmente fala: espera 30 dias, ficou 30 dias sem corticoide, em geral, né, se faz um teste hormonal. Mas isso também não é uma verdade absoluta.
Tem paciente com hipoadreno que, obviamente, nem vai conseguir ficar esse tempo para poder ser submetido ao teste. E por que é difícil de responder essa pergunta? Porque, mesmo se eu pensar num modelo, sei lá, pensar numa dexametasona, numa prednisona, qualquer que seja o corticoide, a gente não sabe quanto cada órgão expressa de receptor para um determinado glicocorticoide. Então, o que eu quero dizer é, eu posso ter, por exemplo, no mesmo paciente, uma pele expressando muito mais receptor para uma prednisona do que talvez um fígado? Pode. De repente, ele responde muito bem com o tratamento dermatológico, o tratamento antipruriginoso, e, às vezes, ele nem aumenta a fosfatase alcalina induzida por corticoides. Você fala, o cara toma cortisona e não aumenta FA. Como isso? Porque, de fato, você pode ter uma expressão diferente de ação do corticoide em um determinado tecido. Então, isso é um fator, por exemplo, que pode fazer com que você tenha, né, uma ação diferente do mesmo corticoide no paciente. Então, para hipoadreno, o que eu geralmente faço é o seguinte: se ele está em uso de corticoide e eu preciso, né, remover esse corticoide para fazer um teste de estímulo por ACTH, em geral, eu tento pelo menos 48 horas sem. Eu acho que é um prazo mais plausível para eu tentar fazer um estímulo por ACTH. Tá? Agora, não sei te falar se vai dar certo isso para todo mundo, porque há quanto tempo? Se falar para mim que ele está usando há 1 ano corticoide, 48 horas não é nada. Talvez um paciente que está recém-diagnosticado, dentro dos primeiros 15, 30 dias, talvez isso possa ser mais plausível. Tá? Mas é difícil. Depomedrol, por exemplo, aí nem dá. Exato. Né? E, por incrível que pareça, às vezes você pega, sei lá, até otológico, né? Pega uma mometasona, uma fluocinolona. Até isso, você, dependendo do tempo de uso, você vai ter uma repercussão, né, mais longínqua do acumulado desse corticóide. Então, difícil essa pergunta, assim, na prática, de ser respondida como uma regra fixa. Pessoal, não para de chegar pergunta, mas a gente vai para a última, tá bom? Acho que falar um pouco, tiveram várias perguntas sobre o tema de colicistec. Então, quando o paciente ele tem cálculo biliar, se é indicado ou não o uso do Ursacol. E quando que é o momento de encaminhar esse paciente para o tratamento cirúrgico? Quanto tempo de terapia? Quanto tempo a gente entende que realmente a resolução é cirúrgica? No cálculo. Cálculo é outra coisa. A gente não tem consenso nenhum sobre cálculo. Pode usar Ursacol. Pode essas coisas de ele vai empurrar o cálculo. A gente, mesmo sem usar o Ursacol, ele pode obstruir. Então, não tem como a gente ter certeza que foi o Ursacol. No cão, no gato, a gente tem outras... E aí o gato tem outras terapias hoje, mas no cão, o Ursacol é diferente do humano. Ele não vai dissolver esses cálculos. A tentativa ali é que não se formem outros. Então, o correto, como se faz em humano, seria retirar essa vesícula. O que a gente tem hoje em cães, os cães que têm endocrinopatia, às vezes, não sei se vocês já viram aqueles que formam cálculos dentro do fígado, e que, às vezes, têm cálculos já no ducto cístico, ducto hepático, e a gente não sabe se, na verdade, eles migraram ou se formaram ali. Esse é aquele cão que, quando a gente tira a vesícula, existe uma possibilidade de formar cálculo nos ductos. É minoria, mas, se acontecer isso, é mais complicado, porque a gente não tem como desobstruir esses cães. Mas, se você falar para mim, eu quero tirar uma vesícula porque tem cálculo, é errado? Não. Eu quero observar, é errado? Não. O cálculo a gente não tem consenso como a mucocele. O fato é, realmente, se esse paciente obstruir, a chance de morrer é muito maior. Então, eu acho que, dependendo do tamanho do cálculo, quando são aqueles cálculos muito pequenos e vários, eu tiro a vesícula. Porque esse é o que vai obstruir. Aquele cálculo grandão, às vezes, ele inflama, mas aí a gente vai ver a inflamação mais gradual. Começou a inflamar muito, a vesícula está muito espessada, esse cachorro começa a vomitar, aí eu acho que dá para tirar. Mas vários cálculos pequenos, esses cálculos me incomodam muito. Eu acho que essa é a vesícula que tem que sair. E o Ursacol, e a maioria dos cálculos de cães não são de colesterol, é diferente do humano. Então, nem sempre essa terapia de ezetimiba e bezafibrato vai funcionar para os cálculos. É diferente da mucocele e da lama. E no gato é outra história, porque hoje os cálculos têm relação com as colangites neutrofílicas. E aí, então, é um outro tratamento. Aí não tem nada a ver. Aí é outra aula muito grande essa.
Gatos são totalmente diferentes. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando de cão. Gato é outra... Quem sabe? Olha, chegou uma muito boa aqui, então eu vou finalizar, tá bom? É que realmente, né, são duas presenças muito importantes e é um tema que surge ali muitas dúvidas na rotina clínica. Cachorro com doença inflamatória intestinal e quadro atípico de hiperadreno, teste de estimulação e supressão de adrenais negativos, mas com sintomas. Deve ser tratado o hiperadreno? Gente, assim, tecnicamente não. Né? Tecnicamente, mesmo que a suspeita seja grande, se os testes hormonais repetidos ou 2 testes, em teoria, não. Até porque você não tem também nenhum respaldo para você tratar Cushing num paciente que... Mas acho que esse tem Cushing, né? Não? Ah, tá. Teste negativo. Então, não foi tão ruim essa pergunta. Pior eu acho que é a suspeita clínica, porém com teste normal, né? Acho que foi isso que eu entendi. Né? Então, em teoria, não. Agora, eu geralmente explico isso que eu conversei com vocês, da esteroidogênese adrenal. Eu tento explicar de uma forma mais didática para o tutor o que é o subdiagnóstico. Então, eu não descarto a possibilidade dele ter um Cushing que, em algum momento, ele vá ser tratado. O que eu pondero nessas situações os exames hormonais estão normais, mas a suspeita clínica é forte e ele tem as alterações do Cushing, dislipidemias, hipertensão, proteinúria. Então, nessa fase meio chata, o que eu faço é controlar as consequências desse possível Cushing em evolução. Tá? Então, às vezes, vai usar um antihipertensivo, né? Troca a dieta. Então, fica em stand-by, basicamente, o remédio exclusivo para Cushing. Tá? Até porque, também, isso é outra coisa que a gente vê muito, né? Quando a gente trata, agora falando do Cushing clássico mesmo, a gente começa a tratar o Cushing, você vê que é o cobertor de pobre. Você arrumou de um lado e vai descobrir outro, porque quem tem colite, duodenite, é possível que nessa redução do cortisol ele, em algum momento, ele piore, né? Os dermatopatas, o atópico. Então, a gente talvez vivencie um descompensar das comorbidades. Então, em tese, esse cara é o cara que eu espero mesmo para ter uma certeza absoluta que ele tem Cushing. Mas eu explico isso para o dono. Não é aquele cara que ele pode ir embora e falar, não, porque o teste não deu, não é. Ele vai exigir um controle dele mesmo, né, que a gente chama. Pessoal, as demais dúvidas, a gente se compromete aí a trazer respostas pelo Instagram, então acompanhe a gente por lá, a gente vai realmente filtrar, porque foram muitas dúvidas. Agradeço novamente a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso evento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Como disse, acompanhem no Instagram para os próximos eventos também. Resgatem o brinde de vocês pelo aplicativo. É só retirar na liberação. Tenham um bom domingo e obrigada pelo tempo de vocês.